Olá, eu sou o João Rocha, atuo como psicanalista clínico e sou trabalhador do Centro Espírita Miguel Arcanjo, o SEMA, de Tombos, Minas Gerais, e venho até aqui com muita alegria, dentro do Setembro Amarelo, a convite da AME Betim e da Fraternidade Espírita Jesus, amigo, na figura do seu presidente Murilo, falar sobre pensamento suicida. Muito bem, para falarmos sobre pensamento suicida, nós precisamos primeiro entender que existem três grandes grupos de conflitos que a nossa psique enfrenta. O primeiro grupo são aqueles conflitos entre o id e o ego, ou entre o desejo e a realidade, ou entre a emoção e a razão, e as consequências desses conflitos normalmente são as neuroses, são os processos histéricos, não é? As angústias, as ansiedades que nós sentimos. O segundo grande grupo de conflitos que a nossa psique enfrenta são os conflitos do ego com a realidade. Quando esta, muitas vezes, se apresenta massacrante para o ego, ele então acaba desenvolvendo, muitas vezes, os processos de fuga da realidade, como a esquizofrenia. E o terceiro grande grupo de conflitos que a nossa psique enfrenta são os conflitos do ego consigo mesmo, ou da consciência com o ego. Quando, via de regra, o ego não estando satisfeito consigo mesmo, né, a consciência começa a acusá-lo da incompetência de não ter mantido uma situação que era prazerosa ou de não ter conseguido alcançar aquilo que foi estabelecido como objetivo. E como consequência dessa acusação, vão surgir o que a psicanálise chama de pensamentos suicidas, que não tem nenhuma relação com a obsessão, né, os pensamentos obsessivos, que não tem nenhuma relação com a obsessão espírita. São chamados pensamentos obsessivos porque são pensamentos de acusação que se repetem. Acusação de incapacidade, que o sujeito não dá conta, que ele não pode, né? E que a proposta de solução de tudo isso é verdadeiramente a autoaniquilação, o suicídio. Joana de Ângeles, no livro Triunfo Pessoal, vai nos falar que são inúmeras as causas que levam primeiro ao processo depressivo e, consequentemente, ao suicídio, já que a depressão é a principal porta de acesso ao suicídio. Então, ela vai elencar as perdas numerosas que nós sofremos na vida. Perda de entes queridos, perda de emprego, perda de algum objeto que nos é muito caro, perda de trabalho, uma mudança de cidade, por exemplo. Né? Vai eleger os problemas de natureza perinatal, ou seja, aqueles que acontecem dentro do útero, quando, por exemplo, a criança pode ser rejeitada num processo gestacional. Né? Os problemas trazidos de outras vidas para essa vida, identificados naqueles indivíduos que se percebem depressivos desde a primeira infância, 4 anos de idade. E Joana vai dizer que esses indivíduos eles têm de 6 a 8 semanas para elaborar, tratar essas questões antes que mentes enfermiças, ou seja, mentes suicidas, sejam atraídas e potencializem o processo que o indivíduo está passando. Né? O que predispõe uns indivíduos a isso e outros não? Isso vem escrito no DNA, não é? como possibilidade. O DNA é uma programação onde o gatilho pode ser disparado ou não. E aqui, meus amigos e amigas, nós vamos trabalhar nesse momento alguns mitos sobre suicídio, né? Para nós entendermos melhor. Então vamos lá, o primeiro mito. Pessoas que falam sobre suicídio não têm intenção de se matar. Isso é um mito. A verdade
é que a maioria das pessoas que falam sobre suicídio, elas vão chegar ao ato. Né? Outro mito. A maioria dos suicídios acontece repentinamente, sem aviso. É mito. A verdade é que a maioria dos suicídios é precedida por sinais discretos de comportamento ou verbais. Outro mito. Alguém com propensão ao suicídio está determinado a morrer. A verdade é que a pessoa em risco de suicídio apresenta ambivalência entre querer viver e querer morrer. Ou seja, ora ela deseja se matar, ora ela deseja continuar a viver. Outro mito. Somente pessoas com transtornos mentais cometem suicídio. A verdade é que o comportamento suicida é provável quando há sofrimento intenso, insuportável e independente da existência de transtornos mentais. Outro mito. Conversar sobre suicídio pode encorajar o ato. A verdade é que conversar abertamente pode fazer com que a pessoa sinta-se acolhida e tenha a oportunidade de obter ajuda. Outro mito, o suicídio é um ato de covardia, coragem ou falta de Deus no coração. A verdade é que o suicídio é um ato de desespero de quem já não percebe alternativas para lidar com a dor. Como nós podemos perceber entre os mitos e a verdade, né? A pessoa que está com os pensamentos suicidas, ela deixa sinais claros, ela fala, ela se comporta, ela se isola, ela às vezes diz que a vida não vale a pena, não é? Ela às vezes se diz que perdeu o propósito. Então, ou seja, para quem está um pouco mais atento, para quem está aprendendo a prestar mais atenção, né, os sinais ficam evidentes e uma intervenção de acolhimento é uma intervenção que pode realmente resgatar este indivíduo desta posição extremamente perigosa. Aprendamos, de nossa parte, a ter olhos de ver para aprendermos a identificar os sintomas de maneiras que nós possamos ser peças úteis, indivíduos úteis para estes que, tendo entrado num nível de desespero, não conseguem mais pensar em outra alternativa que não seja o extermínio da própria vida. Um forte abraço a todos e que Jesus nos abençoe.